Oi gente, tudo bem? Eu sou Amanda Rocha e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre este livro, Unidas contra a Rivalidade Feminina, da Ana Paula Nunes. E antes de falar sobre o livro, deixa eu só mostrar como esse livro é lindo. Ele tem esse estilo meio boho, essa contracapa super linda. Ele é um livro de folhas amareladas que eu adoro, acho muito mais agradável, né, mais confortável de ler. E tem nessa capa, ó, se você olhar, duas figuras femininas e entre elas uma pomba. Pelo menos a interpretação que eu tive foi a seguinte, gente, de que a união entre mulheres só é possível mediante uma ação do espírito mesmo, porque se for sem isso não é possível, é humanamente impossível sermos unidas. E quando a gente fala de rivalidade feminina, né, de relacionamento feminino, logo vem o quê? Aquela estigma de que mulheres são desunidas, de que os homens são mais unidos do que as mulheres. E a Ana Paula ela traz aqui uma verdade que faz bastante sentido, que é a seguinte, que o pecado, ele afeta tanto relacionamentos entre mulheres quanto relacionamentos entre homens. Que inveja, ciúme, rivalidade não são inerentes aos relacionamentos entre mulheres. Que isso também acontece, tá? Entre relacionamentos masculinos, que também existe fofoca no ambiente masculino, que também existe, e de fato, se você já conviveu aí com o público masculino, você vai ver que essa dinâmica, ela é diferente, mas ela também acontece, tá? Então, de fato, existe uma diferença entre a forma como os homens se relacionam, da forma como as mulheres se relacionam, porque nós tendemos a ter relacionamentos mais profundos. Então é interessante frisar isso, que os relacionamentos, eles foram todos contaminados pelo pecado. Sejam eles entre homens, com outros homens, ou entre mulheres, no público mais feminino realmente, mas que isso de fato é generalizado. Só que a forma como ele é apresentado é diferente porque nós somos bem diferentes dos homens, a forma como nós funcionamos é diferente de fato. E em virtude dessa contaminação, né, do pecado nos relacionamentos, é humanamente impossível que tenhamos relacionamentos saudáveis por conta própria. Então, essa união entre mulheres, entre homens, que seja, ela só é possível mediante uma ação do Espírito mesmo em nossas vidas, uma transformação. E nós estamos rodeadas de amigas, de mulheres, de irmãs, de colegas que são imagens de Deus em processo de santificação. São pessoas que, assim como nós, estão em obras. Então, é natural que que ocorram esses desentendimentos, esses conflitos, porque nós somos seres imperfeitos nos relacionando com pessoas também imperfeitas. Então, a dinâmica é uma dinâmica realmente que deve ser trabalhada, e não é trabalhada por conta própria, não é humanamente possível que isso aconteça, é realmente uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas para que possamos ser amigas melhores, irmãs, companheiras melhores. Porque a nossa tendência é olhar para o nosso pecado e entender, não, eu estou em processo de santificação. E esse processo, ele realmente é um processo lento. Mas, quando eu olho para o pecado, enxergo o pecado da minha irmã, eu espero instantaneidade, eu espero que ela já esteja transformada, afinal de contas, ela é uma cristã. Só que a verdade é que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Então, a Ana Paula traz bastante essa ideia aqui no livro, de uma forma bem leve. É um livro muito fluido, você vai ver que é como se você estivesse conversando com ela. E é um livro curto, de cerca de 150 páginas. Mas não se engane, porque esse livro é um livro que vai te virar do avesso. Eu lembro de sentar para ler esse livro e respirar fundo mesmo, porque eu já estava sendo mexida, já estava sendo tocada, e quando eu sentava, como é que vai ser hoje, né? Hoje vai ser com a mão aberta ou vai ser com a mão fechada? Porque realmente ele mexe com você, sabe? É um livro bastante importante e bastante necessário também. E a Ana Paula, ela traz durante a leitura vários pecados, né, que são inerentes da nossa natureza humana. Ela vai falar sobre o ciúme, que é o medo, né, de perder algo que é seu, a inveja, que é o desejo de ter o que o outro tem, a rivalidade em si, né, ela vai trazer isso bastante. Ela vai falar também sobre a maledicência, né, o pecado da maledicência, que é um pecado que se torna um hábito, né, mais conhecido como fofoca.
né? Então, um pecado até amenizado, né? Tem gente que fala, fofoca une. A fofoca, a maledicência é um pecado gravíssimo e ele se torna um grande ofensor dos nossos relacionamentos. Muitos relacionamentos entre mulheres já foram desfeitos através, né, do pecado da maledicência. E ela traz um exercício prático, vou até ler para vocês, que é bem interessante, sobre o pecado da maledicência. Então, como você deve combater esse pecado, que é um pecado que é um vício. Então, se ele é um vício, ele tem que ser substituído. Um pecado que deve haver aí uma intencionalidade para combatê-lo. E o exercício é o seguinte: sempre que sentir vontade de falar mal de alguém, experimente dizer a Deus o que pretendia dizer a outra pessoa. Forte, né? Então, provavelmente você vai pensar 2 vezes antes de falar mal de alguém. Então, se você está aí lutando contra esse pecado, tá aqui um exercício prático para você combater de forma intencional esse pecado que é tão grave e muitas vezes amenizado, né, em nosso meio. Então, pessoal, fica aqui essa dica de leitura. Leiam Unidas contra a Rivalidade Feminina. Tenho certeza que vai ser um livro que vai te edificar. Como eu disse, é um livro que traz verdades que vão mexer com você profundamente, mas isso de uma forma muito leve, né? Ana Paula, ela traz isso não como quem está em um pedestal, né? Informando mulheres, se convertam, sejam mais unidas. Ela se coloca ali em pé de igualdade com a leitora. Inclusive, ela abre bastante o coração dela, expõe até pecados que ela já cometeu contra outras irmãs, e isso aproxima, né? E traz essa ideia de que nós, mulheres, não somos só vítimas, né? Porque a gente às vezes tem essa ideia, né, de quando se fala em rivalidade feminina, aquela ideia de sempre ser a vítima, porque as pessoas me invejam, porque as pessoas se incomodam com a minha luz, mas muitas vezes você é o algoz dessa dinâmica, né? Você é a pessoa que sente inveja, você é a pessoa que se incomoda com a luz alheia. Então, é importante que a gente traga essa consciência, né, essa humanidade realmente, de que todas nós precisamos pensar melhor sobre os nossos relacionamentos. Então, espero que você leia. Depois me conta o que você achou e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço!